Minha gente, olha só. Nós vamos para o nosso assunto, sem mais delongas, para a gente ter uma oportunidade um pouco mais longa para a gente falar sobre isso. Feminismo e feminilidade foi o tema que foi proposto na semana passada, no sábado passado. Eu sei que há muitas pessoas aqui que tem algumas perguntas, tem algumas dúvidas. Inclusive, a gente já distribuiu? O Maquete vai distribuir os papeizinhos para que você possa ter a oportunidade de escrever as suas dúvidas à medida que a gente for falando. Se quiser escrever, se quiser falar, aí melhor ainda. Ok? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu quero... Deixa eu ver que horas são. 7h45. Então, eu quero até mais ou menos umas 8h15, 8h30, 8h20, falar sobre esse assunto. Aí eu vou dar oportunidade para vocês, a gente conversar mais abertamente sobre o tema, ok? Feminismo e feminilidade. Dá para ver direitinho aí na... Beleza, qualquer dúvida me fala. Então, quando a gente fala sobre feminismo, o que a gente... Antes eu quero perguntar para vocês, quando a gente fala sobre feminismo hoje, deixa eu até tirar a cola, o que vem na cabeça de vocês, no coração de vocês? Igualdade de gênero. O que significa igualdade de gênero? Direitos iguais. Igualdade de gênero, direitos iguais. Fala, Kailane. Direitos iguais. Quem mais pode contribuir? Já falou tudo, é só isso? Empoderamento feminino. Direito pelo seu corpo. O que mais vem a... Fala aí, minha gente. Certo. O que mais? Quando a gente pensa no feminismo, automaticamente vem à tona no nosso coração, de maneira até superficial, a ideia de justamente isso que vocês falaram, de direitos iguais, de sororidade. E fica parecendo que o feminismo é apenas isso, porque é propagado de fato isso. Mas eu quero que vocês observem o seguinte: o que é o feminismo? É por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta em primeiro lugar, porque o que eu quero mostrar aqui é o que são os pressupostos do feminismo, ou seja, o que fundamenta o feminismo, o que, a partir daí, eu não quero apenas me focar nas pautas do feminismo, que algumas delas eu vou mostrar que são legítimas. Por exemplo, o que vocês falaram aí são, na verdade, algumas das pautas do feminismo, e não é a definição de feminismo, ok? Eu quero deixar claro isso, porque por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta logo no início. E eu, testando com algumas pessoas antes de estar aqui, eu também fiz essa pergunta: o que é feminismo para você? E o que veio à tona foi justamente essas questões, essas descrições, mais de algumas das pautas do feminismo, ao invés da definição acerca do feminismo. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, até para que essa abordagem fundamente as perguntas de vocês. Então, quando você vai pesquisar sobre o feminismo, você vai ver que uma das definições que é dado para o feminismo, eu fiz questão de pontuar 3 elementos aí.
a gente vai ver que o feminismo é um conjunto de movimento político, social, ideológico, filosófico, que tem como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio de, aí já vem, empoderamento feminino, libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero, que foram citadas aqui algumas delas. Envolve diversos movimentos, teorias, filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. Então, observem só, o que eu quero, em primeiro lugar, deixar claro para vocês, que o movimento feminista, a gente vai ver isso no decorrer da origem histórica desse movimento, a gente vai perceber que o movimento feminista, ou o feminismo, ele tem superficialmente uma capa de direitos, de sororidade, ele tem pautas, inclusive, que são pautas do ponto de vista cristão, quando analisa essas pautas, algumas delas legítimas, mas eu vou mostrar para vocês que o feminismo, nos seus pressupostos mais fundamentais, ele é anticristão. O feminismo, nos seus fundamentos mais básicos, ele contraria, ele visa contrariar e destruir aquilo que eles chamam de patriarcal, mas só que é o padrão judaico-cristão acerca da família, acerca da definição de masculinidade, da definição de feminilidade. Então eu quero pontuar justamente isso. Por quê? Olha só a definição que os próprios feministas, ou o próprio movimento feminista dá para ele mesmo. É um movimento político, social, ideológico e filosófico. O que é interessante quando a gente estuda o feminismo, a origem do feminismo, é que, de fato, há pressupostos filosóficos por detrás das suas atuações. E alguns desses, aliás, a maioria desses pressupostos filosóficos, ou seja, dessas bases filosóficas, são bases que contrariam, não apenas radicalmente, mas propositalmente, os argumentos cristãos. Olha só o que eu estou mostrando para vocês. Que talvez seja algo novo, ou talvez não, você já deve ter ouvido, ou talvez você nunca pensou sobre. Mas quando a gente fala sobre feminismo, a gente não fala sobre apenas uma mobilização de um grupo acerca para garantir os seus direitos. A gente está falando sobre a mobilização de um grupo que tem por detrás pressupostos filosóficos e que se mobiliza socialmente e que se mobiliza politicamente para impor um novo padrão. E impor um novo padrão em detrimento de um padrão que já existe. Em detrimento de um padrão que já está estabelecido, mas só que esse movimento quer destruir esse padrão para implantar um novo padrão. E aí que a gente vai ver como é que funcionou, como é que isso se originou no decorrer da história. E aí eu já deixo claro para vocês o seguinte: quando a gente fala sobre movimento feminista, ou sobre o feminismo, ou a origem do feminismo, a gente tem que ter noção que logo no início, o interesse comum, ou interesse fundamental era legítimo. Mas isso foi ganhando conotações no decorrer da história, que entrou a filosofia, entrou a psicologia, entrou a sociologia, entrou uma série de ismos. E aí começou a definir esse movimento. Então vamos definir aqui esses 3 elementozinhos que eu marquei aí. Patriarcais, ou padrões patriarcais.
no caso eles chamam de patriarcado, né? O patriarcado. O que é o patriarcado? Vocês já pesquisaram a respeito do patriarcado? O que é o patriarcado? O patriarcado é aquele padrão em que o pai é a autoridade sobre a família. Por isso que é patriarca ou patriarcado. Mas de onde veio esse padrão? Das escrituras sagradas. Das ideias judaico-cristãs, ou do sistema judaico-cristão. Veio das escrituras sagradas. É óbvio que, por conta do pecado, isso aí a gente vai ver lá na frente, por conta do pecado, tanto o homem é desequilibrado na atuação em relação a esse sistema, quanto a mulher, por sua vez, foi desequilibrada na construção desse sistema, no caso do feminismo. Lógico que não existe um sistema filosófico, um movimento chamado o machismo, porque o machismo ele já existia quando o homem tentou sobrepujar a mulher. Quando o homem tentou, de alguma maneira, até mesmo usando as escrituras sagradas e algumas compreensões falsas acerca, por exemplo, do que é submissão, a compreensão falsa acerca do que é liderança no lar, o homem usou uma compreensão falsa, e aí o que acontece? Esse homem usando, ou tendo um entendimento falso acerca dessas questões escriturísticas, ele se sobrepôs à mulher, ele se impôs sobre a mulher, e hoje, por exemplo, a gente vê uma luta legítima contra o abuso contra a mulher, aquilo que as pessoas chamam de feminicídio, né, que é a violência proposital só porque a mulher é mulher. Então isso aí, a Bíblia, desde a sua origem, a gente vai ver daqui a pouco, contraria tudo isso. Isso aí não é algo que partiu de um sistema bíblico. Isso é algo que partiu do coração pecaminoso do homem, do ser humano, que não compreende algumas orientações bíblicas. Então, o que é o patriarcado? E que nesse caso aqui é um padrão contra o qual o feminismo, propositalmente, inclusive nas literaturas mais fundamentais, luta contra. O patriarcado é o padrão estabelecido pelo sistema judaico-cristão, em que há uma autoridade do homem sobre a família. Entenderam? Está entendendo por enquanto aí, gente? Então vamos continuar. Aí vem a ideia do empoderamento feminino. Quando a gente fala sobre empoderamento feminino hoje, a gente não tem noção do que está por detrás, das ideias filosóficas que estão por detrás do empoderamento feminino. Quando a gente fala ou quando o feminismo fala sobre empoderamento feminino, não está falando sobre igualdade, equidade, não está falando sobre os mesmos direitos, não está falando sobre isso. Quando se fala sobre empoderamento feminino, principalmente nos livros teóricos feministas, o que está por detrás, em primeiro lugar, é uma culpabilidade do homem, porque o movimento feminista culpa o homem a respeito de todo o caos social e de todo o caos que a mulher sofre. E isso por si só é um erro do feminismo, porque a culpa não é do homem. A culpa é do ser humano, todos são pecadores. Então, quando um sistema elege alguém como o culpado, ele saiu do sistema bíblico. Vai anotando suas perguntas. Empoderamento feminino não é apenas o fato de a mulher ter os mesmos direitos que os homens. O empoderamento, na teoria feminista, tem a ver com a mulher se sobrepondo ao homem. E aí tem a questão do gênero, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha a Clarice se empoderando ali.
Então, observe só, algumas pautas da agenda feminista são legítimas, mas o grande problema é o método pelo qual a agenda feminista, principalmente nos dias atuais, tenta conquistar essas pautas. A gente não pode negar o fato de que tem pautas legítimas e pautas que precisam ser consideradas. Inclusive, pautas que, quando a gente observa as Escrituras, são pautas que a Bíblia nos orienta a sociedade para que exerça. Inclusive, Jesus exerceu isso no contexto da sua vivência aqui na terra. Da consideração à mulher, da honra à mulher. A Bíblia não nega nada disso. A Bíblia não usurpa isso da mulher. Agora, quais são essas pautas? Por exemplo, objetificação da mulher. E outra coisa, presta atenção no que eu vou falar. Quando algumas mulheres se levantaram no contexto da história para lutar contra o fato de que elas estavam sendo tornadas objetos, isso é algo legítimo. Essa luta contra a objetificação da mulher, do corpo da mulher, da mulher como propriedade, isso é algo legítimo. A Bíblia não mostra, a gente vai ver a questão bíblica mais lá na frente, mas só para pontuar, a Bíblia ou o sistema patriarcal não determina que a mulher posse do homem. Isso aí é o pecado no homem, ou do homem, que mal compreendeu as determinações bíblicas. Mas não é uma questão que a Bíblia determina. Inclusive, até mesmo no termo submissão, lá no Novo Testamento. Essa questão da objetificação da mulher é algo que as Escrituras condenam. Então, não quando a gente fala que é apenas uma pauta feminista, a gente está desconsiderando as Escrituras inteiras. Ok? Então, é uma pauta feminista legítima. Por quê? Porque a Bíblia condena, de fato, a objetificação feminina. Por exemplo, de que maneira a gente vê a objetificação feminina, ou a mulher como objeto, hoje, principalmente? Nas letras de música, inclusive cantadas por próprias mulheres, pelas próprias mulheres. Não é isso? Você vê a música de Anitta. Tem várias músicas de Anitta, eu fiz questão até de pesquisar, que ela faz com que a mulher seja vista como um objeto. Para isso, na perspectiva dela, é empoderamento, mas não é a mulher sendo vista como objeto. Objeto sensual, objeto de prazer, objeto sexual. Mas isso tem uma explicação histórica. Que da perspectiva de linhas do feminismo, isso é empoderamento. Em outras linhas do feminismo, não é empoderamento. Então tem uma bagunça no próprio movimento. Então quais são essas pautas da agenda feminista que são legítimas? Objetificação da mulher, ou seja, a luta contra isso. A luta contra a violência e abuso da mulher. E a inferiorização da mulher. O fato de as pessoas olharem para a mulher como inferior, ou como se fosse de um gênero inferior, ou de uma classe inferior, ou como se o homem fosse tão superior que mulheres não poderiam fazer aquilo que eles fazem, pensar da forma como eles pensam. Isso é algo de fato machista, mas a Bíblia não ratifica isso. A Bíblia não diz que a mulher é inferior e que o homem é superior. Então essa luta é legítima. Está percebendo que tem pautas que são legítimas e que são coerentes com as Escrituras? Mas o problema é de que maneira eles lutam ou defendem essas pautas. Aí vem os métodos. E aí o método é radical e o método é extremamente contrário às Escrituras. Por quê? Porque em detrimento desses métodos, ou dessa busca, dessa pauta, eles querem destruir sistemas, eles querem destruir pressupostos, eles querem destruir
convicções. Na verdade, já estão destruindo, porque, para quem não sabe, hoje nós vivemos numa era que é chamada de pós-cristã. Pasme com isso. Hoje nós estamos vivendo numa era chamada pós-cristã. A mesma coisa que aconteceu na Europa tempos atrás, em que sistemas filosóficos e ideológicos destruíram a igreja, está acontecendo hoje na América Latina. Hoje, o cristianismo não é o sistema que define valores, não é o sistema que define família, não é o sistema que define ideias. Não é. Então, o que é, pastor, que está definindo a cosmovisão das pessoas hoje no nosso tempo? É o sistema liberal. É o sistema relativista, é o sistema imediatista, é o outro sistema, é um sistema filosófico que inclusive está incutido no próprio feminismo. Vocês estão compreendendo que aquilo que nós estamos lidando não é apenas com uma mobilização de mulheres em relação aos seus direitos. A mesma coisa é o movimento LGBTQ+, alguma coisa. Não é apenas um movimento de um grupo. O que a gente está percebendo são recortes da sociedade que estão se juntando contra um sistema padrão, que é o sistema judaico-cristão. Ou seja, a gente vai ver que a grande luta desses movimentos é contra bases fundamentais que construíram a sociedade. Então, se a gente entra num movimento desse, ou defende frases feitas, ou defende sistemas assim, pensando que a gente está defendendo direitos de grupos, a gente está entrando em maus lençóis, porque por detrás tem um sistema inteiro, e aquilo que a gente está lidando é apenas a ponta do iceberg. Esse é o problema que às vezes a gente, por exemplo, de pessoas que vão lá naquela paginazinha do Instagram, Quebrando Tabu. Quebrando Tabu é inteiramente filosófico, entre aspas, filosófico, né? Ou seja, é totalmente, poderia até dizer, anticristão. Quebrando Tabu é um tipo de página, um tipo de site que defende inteiramente movimentos que contrariam as escrituras. Você pode ter certeza disso. Não é apenas um movimento político. Não é apenas uma página políticazinha que luta contra Bolsonaro. Porque se fosse isso, era apenas política. Mas você vai ver lá, por exemplo, uma falsa defesa, ou uma defesa filosófica em relação a afrodescendentes, ao feminismo, a vários grupos. Mas o que está por detrás é outra coisa, é outro sistema de pensamento. Então, observe só, há uma diferença, a gente precisa entender isso como cristãos. Há uma diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e colocá-las acima tanto dos homens quanto de Deus. A história do movimento feminista mostra que uma coisa levou a outra, e isso antes da década de 1960. Aí o que eu quero mostrar aqui é brevemente alguns pontos históricos de quando nasceu essa inclinação feminista na história. Tudo começa lá com Abigail Adams em 1776, que ela nada começa como apenas lutar contra ou a favor do direito do voto feminino. E isso ela pede pro marido. Ela não faz isso socialmente, ela não faz isso de maneira que mobilize pessoas. Não, ela faz isso pedindo pro marido. 1776. E aí um escritor diz a respeito dela: aos olhos dela, um status legal e social melhor para as mulheres não era algo inconsistente com o papel essencialmente doméstico delas. Então o pedido dela era legítimo. O pedido da Abigail era legítimo
contexto histórico, porque ela nesse período até então, ela não está fazendo a distinção entre o fato de a mulher ser doméstica e ter que votar. Não era isso que ela não está querendo implantar um sistema abaixo os homens. Não, ela só está querendo votar, ela só está querendo os mesmos direitos. Isso era legal, isso era legítimo. Mas a partir dela, aí veio lá em 1848, uma mulher que inclusive escreveu um livro chamado Elizabeth. E aí ela se juntou com outras mulheres naquilo que foi determinado, chamado de Convenção de Direito das Mulheres, reunidas ali em Sêneca, Nova York. E ali se considera o ponto de partida da primeira, ou daquilo que eles chamam de primeira onda feminista da história. Primeira onda feminista. Então preste atenção nisso. Misturado às reformas sociais desse contexto, que foram reformas legítimas. Foram reformas legítimas. Por que foram reformas legítimas? Porque, por exemplo, as mulheres tinham um certo grau de liberdade antes do casamento, mas quando casavam, todos os seus direitos passavam para o marido. Isso não era algo bom. Isso não era algo. Isso era algo contra o qual era legítimo elas lutarem naquele contexto. Entende? Era legítimo. Mas só que misturado a essas reformas sociais, essa mulher Elizabeth, que inclusive é da época de um pregador chamado Charles Finney, pra vocês terem uma ideia, olha só a história dela. Ela ouviu um sermão do Charles Finney, que era um avivalista, e ela ficou tão impactada com o sermão que ouviu, que ela ficou perturbada, porque o sermão do Charles falava muito sobre a ira de Deus, falava sobre arrependimento, era fogo. E aí ela ficou tão perturbada que ela ficou neurótica por um tempo. O que a família dela fez? Enviou ela para lugares, para ela passear, para ela aliviar um pouco a tensão e o estresse da pregação. Quando ela se aliviou, entre aspas, olha só o que ela disse. Depois de muitos meses de peregrinação esgotante no labirinto intelectual Aí ela começa a pontuar algumas frases da teologia que era pregada naquele tempo. A queda do homem, pecado original, depravação total, a ira de Deus, triunfo de Satanás, a crucificação, a expiação, a salvação pela fé. Eu encontrei, ou seja, depois dessa peregrinação, eu encontrei a saída da escuridão para a luz da verdade. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos. Ou seja, ela saiu dessa, entre aspas, escuridão supersticiosa da religião e ela procurou abrigo na ciência e nos fatos e na racionalidade. Ela disse que isso para ela era a luz. Beleza, presta atenção. E proporcionalmente, à medida em que olhava para todas as coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz, dia após dia. Vejo como um dos maiores crimes, aí olha só o que é convicção dela, o que eu quero pontuar aqui, que essa convicção faz com que ela elaborasse sistemas para incutir nas mulheres. Então, juntamente com as reformas sociais que eram legítimas, ela, fundamentada agora em pressuposições científicas, filosóficas, anticristãs, ela começa a incutir sistemas contra o cristianismo. Vocês estão entendendo a origem de tudo isso? Aí o que ela diz? Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria
na vida. Em outras palavras, o que ela estava dizendo que aquilo que Charles Finney pregava era mera superstição. E ela tinha que destruir toda essa escuridão, porque os jovens estavam sendo obscurecidos por isso, e ela tinha que ser a agente da luz em relação a esses jovens. Beleza. Não aconteceu muita coisa nesse período, ou com toda essa mobilização, ainda que algumas reformas sociais fossem ganhos, né? Mas aí, em 1929, veio uma outra mulher que talvez é considerada uma das mais influentes pro feminismo. Simone Beauvoir. Francês. Ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, e aí olha só o que ela diz, que é o resumo do livro inteiro dela. A mulher definida e diferenciada com referência ao homem, e não ele em referência a ela. Ela é incidental, o não essencial em contraste ao essencial. Ele é o sujeito, ele é o absoluto, ela é o outro. Logicamente que isso aí é uma crítica dela no seu contexto. Isso aqui é o teor da crítica dela no livro inteiro. Mas ela diz também no mesmo livro, todas as formas de socialismo, ao separar a mulher da família, favorecem a sua libertação. Então, olha só, a junção daquilo que Elizabeth começou, com os pressupostos filosóficos, com aquilo que Simone pegou, aí talvez você se pergunte, por que um pulo de 1848 para 1929? Porque houve de fato um pulo, por causa da guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, vocês se lembram? Primeira e Segunda Guerra Mundial parou muita coisa. Então depois disso voltou, aonde? Na França, com quem? Simone Beauvoir, juntamente com um homem chamado Jean-Paul Sartre, que também era um filósofo. Pra vocês terem uma ideia, essa Simone, ela se envolveu num relacionamento aberto com o Sartre. Olha só a ideia. Ela se envolveu num relacionamento aberto com o Sartre. Qual é o sistema filosófico de Sartre? Seguinte, não existe amor. O que existe é posse. E eu não quero, se eu tiver que possuir alguém, então vamos possuir todo mundo. Então é tipo relacionamento aberto, se quiser, fica comigo, se não quiser, sai fora. Aí o que ela fez? Então vamos lá. A única coisa que a gente precisa fazer é comunicar com quem a gente está ficando, o que a gente está fazendo, e por aí vai. Relacionamento aberto, 1929, Jean-Paul Sartre. Ele é, se eu não me engano, desconstrucionista na filosofia. E aí o que acontece? Simone Beauvoir, ela, juntamente com Sartre, e olha que quando você estuda a história de Simone com Sartre, você vai ver que o relacionamento dela com ele era caótico, porque ela era ciumenta. Ainda que o relacionamento fosse aberto, inconscientemente ela não suportava aquilo. Inconscientemente ela ainda tinha uma dificuldade em abraçar aquilo. Ela foi uma das precursoras da chamada segunda onda do feminismo. Olha só, juntamente com Sartre, foi uma defensora de quê? Do existencialismo, sistema filosófico. Sistema no qual a subjetividade, a liberdade individual e a escolha são advogados. Em 1963, eu vou passar um pouquinho rápido essa questão da história para a gente chegar nas nossas discussões. Uma outra mulher chamada Beth Friedan escreveu um livro chamado A Mística Feminina. E em 1960 acontece aquilo que a gente chama de revolução afetiva ou revolução sexual. O que
Quais são as características da revolução afetiva? Por que é importante você saber sobre a revolução afetiva? Porque muito daquilo que a gente pensa hoje, muito daquilo que o mundo pensa hoje, é resultado principalmente daquilo que aconteceu a partir de 1960. Tudo que veio anteriormente, a partir do iluminismo, você vai ver isso em história, tudo isso é uma preparação para aquilo que veio culturalmente a partir de 1960. Então, é por isso que eu falo que o que a gente está vivendo hoje é uma era pós-cristã. Por quê? Porque a partir de 1960, esses sistemas foram massificados, saíram da academia e agora ganharam a mente das pessoas de uma maneira maciça. As pessoas pensam a maneira desses sistemas e não a maneira cristã. E quais são as características dessa revolução? Teorias psicológicas e políticas. Por exemplo, Sartre também, ele diz que não existe absolutos. Então, se não existe absolutos, cada pessoa tem a sua verdade. Cada pessoa tem a sua verdade. E aí, fundamentado nisso, a ideia da escritura é desafiada. Por quê? Porque a gente arroga para a gente, no caso a escritura sagrada, o quê? O absoluto. E não relativos. Se a gente crê que as escrituras é a palavra de Deus, então a palavra de Deus é uma palavra absoluta, porque é dita pelo próprio Deus. Mas aí quando vem as ideias de relativismo, e de que tudo é relativo, o que acontece? Até mesmo as escrituras, que para o sistema patriarcal é absoluto, já não é mais absoluto. Então as pessoas desafiam até mesmo as escrituras. Cultura pop e propagação. A partir de 1960, você vai ver, por exemplo, eu poderia citar uma série de coisas aqui, mas você vai ver, por exemplo, os Beatles, você vai ver a revolução sexual e o hippie. Você vai ver, por exemplo, a maciça onda da pornografia, inclusive, não apenas os homens, mas as mulheres entrando de cabeça por conta da liberação sexual. Você vai ver uma série de questões que envolvem o corpo, meu corpo, minhas regras, já aplicada nesse sistema. Hoje está pior ainda. Você tem uma ideia, a indústria pornográfica detém 80% das buscas na internet. Então, quando se fala de pornografia, 80% na internet, inclusive na Deep Web, é composto de pornografia. Muitas mulheres, ou essa indústria, por exemplo, fomenta o rapto de mulheres em vários lugares do mundo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, hoje no mundo as pessoas não ganham muito dinheiro com tráfico de drogas, mas com tráfico de mulheres, por causa da pornografia. Mas a questão da pornografia é num outro assunto. Mas o ponto é, essas teorias psicológicas e políticas ganhando conotação prática no mundo, nos sistemas, na vida das pessoas, se propagou de uma maneira absurda através do quê? Da cultura pop. Porque através do rádio, através da televisão, depois, através da internet, isso aí ficou na mente, na cabeça e no coração das pessoas e virou cultura. Cultura pós-cristã, eu falei para vocês. Observem só. Quando você for pesquisar, principalmente no Google, em livros, literatura é mais importante do que no Google, você vai ver que os teóricos falam que existem 3 ondas do feminismo. Isso aqui é importante, presta atenção. A primeira onda, a ênfase principal é a igualdade de gênero. As pessoas, entre aspas, feministas lutavam para que o homem e a mulher tivessem os mesmos direitos, ainda que se existisse ali naqueles primeiros pontos uma raiz
de contrariedade a Deus, a Cristo, às Escrituras. Mas a ênfase maior era quando essas feministas olhavam para o homem, olhavam para a mulher, viam as suas essencialidades, mas só que queriam os mesmos direitos. Então, igualdade de gênero, presta atenção. Na segunda onda, já agora pulou para um nível pior, que é a distinção entre sexo e gênero. Hoje, há uma indiferença sexual e gênero, principalmente com aquilo que a gente chama de teoria queer. Alguém já ouviu falar sobre teoria queer? Principalmente de uma mulher chamada Judith Butler, feminista também. Quem já ouviu falar? Sabe o que a teoria queer fala? Principalmente lidando com a sexualidade? Que você vai ver muito no Instagram isso. Que hoje não há definição de sexualidade. Só pelo fato de a pessoa ter um órgão sexual. Porque o que define a sexualidade não é o órgão sexual que ele tem, mas é uma construção social. Significa que hoje eu posso dizer para mim mesmo, eu sou um homem. Mas amanhã eu falo, sabe uma coisa? Eu sou mulher. Porque é o que eu quero, é aquilo que eu sinto. Você está percebendo a questão da revolução afetiva? O que fez com a inclinação e a motivação dos movimentos? O que é a revolução afetiva? É a centralidade do afeto, a centralidade do sentimento, a centralidade do eu sinto. Que, inclusive, essa revolução afetiva causou danos, inclusive, na questão religiosa. Porque, por exemplo, as pessoas não se baseiam mais no que Deus disse, mas no que eu sinto de Deus. Eu senti algo, arrepiei, então Deus está aqui. Não é? Eu senti Deus. Em relação à vivência no mundo, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você já prestou atenção, por exemplo, quando hoje aquilo que as pessoas chamam de party, né? Party, é festa em inglês. Party. Eu acho que é isso aí. Você já prestou atenção? O teor que tem essas festas é mais de sensação, mais de sentir. Você já viu, eu não quero nem que vocês vejam no YouTube, mas tem lá Skol Sensation. É uma festa que a Skol ela faz. Mas parece um culto, o Skol Sensation. Porque tem vídeos emocionantes, tem uma palavra de equilíbrio entre aspas, tem músicas emocionantes, a pessoa fica parecendo estar num culto. Skol Sensation. Qual a ideia? A ideia é de que você vai ali não apenas para curtir a festa, mas para sentir uma coisa que nunca sentiu na vida. Aí tem luzes, tem... como que é o nome daquele pozinho colorido? Que eu esqueci o nome. Mas tem aqueles pozinhos coloridos que dá uma... Pois é. Qual a ideia que está por detrás disso? A afetividade. Porque a afetividade é a ênfase da cosmovisão atual. E isso também nos movimentos. Então, quando você ouve, por exemplo, por que é difícil, principalmente para a galera que está na escola, por que é difícil se posicionar contra o homossexual da sala? Contra, principalmente, o posicionamento ideológico dele. Porque é mais fácil você ficar quieto. Não é? Então tem esse ponto aí. É isso aí. Mas isso aí tem a ver com convicções ou tem a ver com sensação? Sensação. Porque a ideia de eu vou me sentir rejeitado.
Tá. Por isso eu não me posiciono. Está percebendo que a questão da afetividade deu uma virada aí? Não é só nos movimentos, mas também na gente. A coisa é mais grave do que a gente pensa. Então hoje a teoria queer, ela indefine a sexualidade das pessoas. Por quê? Porque está no campo do sentimento. Você é aquilo que você quiser e aquilo que você sente. Isso aí é radicalmente contrário às Escrituras, porque de acordo com as Escrituras, você é aquilo que Deus te define. Alguns pressupostos que fundamentam o feminismo. Talvez você não vai ver isso bem definido, por exemplo, nas postagens. Você vai ver frases bonitinhas, frases que têm o meu corpo é meu, minhas regras, sei lá, eu quero liberdade. Você vai ver isso aí. Mas olha só o que fundamenta o feminismo de fato em seus pressupostos básicos. Primeiro, a destruição da autoridade bíblica. A destruição daquilo que é padrão judaico-cristão, daquilo que é definido como papel de homem e papel de mulher, daquilo que é definido como aquilo que rege a sociedade. Tudo isso os movimentos esquerdistas, LGBT, que é tudo no mesmo pacote, feministas vão querer. É tudo isso. O desafio ou a destruição da autoridade bíblica. O que define a gente não é o que a Bíblia diz, é o que eu sinto. E essa ideia de sentir é um pressuposto filosófico. Não é uma ideia cristã. A segunda coisa, a ênfase na autonomia humana. A ideia de liberdade não é apenas uma liberdade no sentido bíblico, porque a Bíblia preza pela liberdade, mas a liberdade de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ela, que tem a ver com responsabilidade, que tem a ver com obediência a um Deus todo-poderoso, que tem a ver com prestação de contas a esse Deus todo-poderoso. Mas o ser humano, tanto o homem quanto a mulher e o seu movimento feminista, eles lutam a favor de uma autonomia, inclusive em detrimento de Deus. Você vai perceber isso na literatura feminista. E a terceira coisa, confiança absoluta na afetividade individual. É aquilo que eu disse. Essa revolução afetiva causou a ênfase nos sentimentos. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero para mim, eu me basto, eu sou o cara. No caso das mulheres, eu sou a menina. E no caso da teoria queer, eu sou quem eu quiser ser, porque um dia eu sou uma coisa, outro dia eu sou outra. Vocês sabem quem são dois exemplos dessa lógica queer no Brasil? Está na cara. Alguém pode citar os dois nomes? A teoria queer e essa lógica de indefinição sexual e identitária, alguém sabe as duas referências hoje no Brasil? A Pablo, né? Exatamente. É isso aí. Tammy Gretchen e Pablo. São os dois exemplos hoje na mídia da indefinição sexual. Você está percebendo que há uma desconstrução da identidade? Então vamos lá. Antes de entrar nesse ponto aqui, eu quero já abrir para a gente conversar. Porque agora o ponto que eu quero falar agora é mais sobre o que a Bíblia vai trazer para a gente ou em relação a essa questão da feminilidade. Mas antes disso, deixa eu ouvir vocês. Alguém quer pontuar? Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês querem me dar o papelzinho ou vocês querem falar? É o quê?
vai para o extremo, né? Olha só, em primeiro lugar, não há coerência nenhuma entre cristianismo e feminismo. Ou seja, alguém que se diz cristão, necessariamente por conta de todos os pressupostos ideológicos e filosóficos que existem no feminismo, necessariamente não poderia ser feminista. Entende? Então não há coerência nenhuma entre cristianismo e feminismo. Ok? Então, a primeira coisa, se alguém se diz... Inclusive, numa das minhas pesquisas, eu vi que existe um grupo pequeno de feministas cristãs. Isso aí, por si só, é uma incoerência. Não existe isso. Não existe feminismo cristão. Porque o feminismo, com as suas ideias ou seus pressupostos, vão totalmente contrário ao cristianismo. Já é anticristão, por conta das filosofias, por conta da ideologia. Não estou falando das pautas legítimas, entenda. Eu estou falando daquilo que move o feminismo. Certo? Segunda coisa da sua pergunta. Essa ideia de meu corpo, minhas regras, é anticristão. É uma ideia anticristã. Por quê? Porque uma coisa, é por isso que eles defendem o aborto, ou eles chegam a defender o aborto. Porque, em primeiro lugar, não tem a ver só com o fato de defender a autonomia da pessoa, da mulher. Tem a ver com uma agenda de uma outra ideia, de uma outra ideologia, que é a ideologia globalista que fomenta tudo isso. Qual é a motivação da ideologia globalista? É diminuir a população. E eles diminuem a população, ou o número de pessoas que têm filhos, através do quê? De ideias. E no feminismo, essa ideia de meu corpo, minhas regras, não é apenas por conta da autonomia individual. Ou seja, eu faço o que quiser, inclusive não ter filho. Entende? Tem a ver com outras questões que contrariam as Escrituras. Então, por exemplo, um dos argumentos das feministas em relação ao aborto é o fato de o feto, né? O feto não ter consciência, o feto não ser uma pessoa de fato, mas quem diz que não é? Nem a ciência diz que é. Aí as pessoas falam, mas com tantos meses ou com tantas semanas de vida, aí sim não poderá. Antes poderá abortar. Entende? Então essa ideia do aborto é algo que existe para defender não apenas a autonomia da mulher. É algo que existe para defender uma ideologia globalista contra o número de pessoas a serem nascidas. Entende? Mas vamos supor que é só para defender a autonomia da mulher. Ou essa ideia de que o corpo é meu e eu faço o que quiser. Inclusive matar uma pessoa. Que no caso, abortar e matar uma pessoa. A favor do... É a favor do aborto? Eu entendi. Mas a própria lógica de ser a favor do aborto, eu quero que a gente vai pensar junto isso. Então vamos pensar bem. Quando a gente é a favor de se tirar uma vida, em primeiro lugar a gente tem que considerar que o feto ali existente é uma vida. Então o fato de você tirar uma vida pela ideia de preservar a autonomia, ou seja, o que eu quero, o que eu quiser, é uma afronta por exemplo, a uma determinação das Escrituras, não matarás. Entendeu? Então, não matarás é um mandamento.
Quando eu falo o seguinte, não, mas os meus sentimentos e o meu querer está acima disso, eu estou dizendo o quê? Que o meu centro é a afetividade, ou essa revolução afetiva que aconteceu, ao invés da Bíblia absoluta, daquilo que a Bíblia diz em absoluto. Você entendeu a questão? Então, o aborto é anticristão. Pode falar. Uhum. Eu não entendi a parte. Se no caso casaria. Entendi. Na verdade, sim. Por quê? Porque você estaria. Vamos voltar primeiro para aquela questão da a Bíblia sendo a autoridade falando sobre esse ponto. É por isso que a gente vai ouvir primeiro essas perguntas para justamente entrar nisso aqui, ó. Somos todos, homem e mulher, o outro em relação ao um que nos criou. Ou seja, quem define a agenda, quem define as coisas, quem define o modo de pensar é Deus e as Escrituras Sagradas. Agora, o grande problema, e eu percebi isso na sua explicação, isso é natural, isso é comum, é que há uma incompreensão acerca de o homem ser o homem da casa. Entende? Há uma incompreensão, inclusive no contexto da igreja evangélica, por isso que há muitas dificuldades relacionais, quando se trata de submissão e autoridade. Antes de falar sobre esse ponto específico, a gente vai ouvir outros, porque isso aqui é o próximo slide para explicar. A gente vai ouvir outros comentários ou outras perguntas sem ser esse assunto, porque esse assunto já está no slide e é a minha próxima explicação. Vocês entenderam? Ficou meio confuso, não foi? A resposta que eu vou dar para ela vai ser daqui a pouco, porque já está no próximo slide. Então faça uma outra pergunta. Pois é, observe só. Em relação à questão do estupro, por exemplo, existe a pílula do dia seguinte. Então, necessariamente, a mulher não teria, se ela for estuprada, a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar o médico. O quê? A pílula do dia seguinte é o quê? Pronto, vamos supor que você tentou de todas as formas e a criança foi gerada e está lá, certo? Qual é a orientação bíblica? Qual é a orientação do ponto de vista cristão? A orientação do ponto de vista cristão, que se coaduna com a questão cristã, é
a criança, ali germinal, ela não teve nada a ver com essa situação. Então, qual é a ideia? A ideia é você gerar a criança, ou redentivamente cuidar dessa criança, mesmo em detrimento do estupro, ou você gerar essa criança e ela nasce e você põe para adoção. Não, não seria. Exatamente. Pois é, mas aí entra uma outra lógica. Porque é melhor ela se superar e ser resiliente. E as escrituras dão o fundamento para ela ser resiliente, em detrimento da sua história, ou apesar da sua história. É melhor ela se superar no decorrer da vida do que não existir, para não nem ter que se superar. Entendeu a lógica? Porque pensa bem, já tem casos, isso aí é questão de experiência, às vezes a gente não pode pegar a questão da experiência para usar como argumento, mas só que é inevitável. Tem casos, por exemplo, de pessoas, de mulheres, que geraram a criança e algumas delas cuidaram da criança, mesmo tendo sido estupradas, cuidaram da criança pela perspectiva cristã, ou porque sentiram pena da criança, ou achou que ela não tem culpa nenhuma, cuidou da criança, e a criança, tempos depois, providencialmente, foi alguém que mudou aspectos da história. Olha só, Deus usou essa criança com toda essa história tenebrosa de ser fruto de um estupro para mudar uma geração, para mudar um ambiente. Então, Deus faz dessas coisas. Entende? Então, a gente precisa acreditar nesses pontos. Pode falar, cara. Na Bíblia. É a mesma questão de... bora passar o slide, né? Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta? E os meninos aí atrás estão compartilhando. O quê? Pois é, em relação à questão de escolher não querer ter filhos, eu penso que deveria ter. É lógico que é o seguinte, na Bíblia a gente vai ver, por exemplo, muitas pessoas celibatárias. O que é celibatário? Celibatário é diferente de eunuco. O que é o eunuco? Eunuco é o que é capado, é castrado. O celibatário é aquele que tem uma vocação. Qual é a vocação? Ficar sozinho e cumprir uma missão. Entende? Tem muita gente, tem um pastor, que inclusive já morreu, chamado John Stott, que ele optou pelo celibato. Isso não é normal. Agora é vocação, não é a pessoa se fazer celibatário, é algo vocação. Agora, tipo, eu não quero ter filhos, mas eu quero viver em promiscuidade. Entende a lógica hoje feminista?
A lógica feminista é: eu não quero ter filhos, ou seja, eu não quero ter a responsabilidade de cuidar de ninguém, mas eu quero viver a minha vida curtindo adoidado com quem eu quiser. Entende? Isso aí é uma lógica de irresponsabilidade contrária às Escrituras. O fato de você não querer ter filhos, eu penso que você deveria se auditorar em suas motivações. O que te leva a não querer ter filhos? É um tipo de pensamento ideológico? É um tipo de frustração que você tem em relação à criança? É um tipo de, sei lá, você tem que se auditorar para saber o que move você a isso. Pode falar. E não quer ter filho. E não quer ter filho. Eu acho que é por isso, né? Você vê criança demais, fala, meu Deus, eu não quero ter filho. Se quer viver a vida adoidado. Exatamente. É porque na lógica feminista, gente, presta atenção nisso. Na lógica feminista, a não responsabilidade em ter filhos se dá pelo quê? Para viver promiscuamente. Ou seja, o corpo é meu, as regras é minhas, então eu vou ficar com todo mundo, eu vou fazer o que eu quiser. Entende? Isso, inclusive, é uma lógica que é comum nas escolas. Por exemplo, hoje, quem é que disputa quantas pessoas pegou na escola? Não é somente os homens, não. As mulheres também. Eu beijei não sei quantos, eu fiquei com não sei quantos. Não é? Fala a verdade. Nas escolas. É sim. Não vem balançar a cabeça que não, porque é. Talvez você não faça isso, mas no âmbito geral faz sim. No âmbito geral, as meninas, elas se compactuam, na maioria dos casos, e começam a falar, eu fiquei com aquele ali. E o pior é que a coisa está tão sartriana, vamos dizer assim, que duas ficam ao mesmo tempo. Isso aí tem acontecido sobejamente. Então, observe só. Isso aí é a fruto do quê? Da liberação sexual lá nos anos 60. Isso aí está dando fruto até hoje. Fruto mau. Então, vamos lá. Agora, cadê Kailane? Kailane e Giovana, né? Então, beleza. Então, presta atenção nisso. Somos todos, homem e mulher, o outro em relação ao um que nos criou. Então, observem bem essa frase, que é de uma escritora que escreveu um livro chamado Feminilidade Radical, que, inclusive, se você quiser ler de graça, você vai lá no site do Amazon, que lá tem o Kindle, né? Aí você entra no Kindle e lê 0800, que é um livro extraordinário. E olha só o que ela diz. O feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Ou seja, a razão pela qual o feminismo se originou é porque mulheres ficaram cansadas do abuso do homem em relação a elas. E há esses abusos até hoje. Isso é inegável. Há esses abusos até hoje. Mas, por sua vez, o feminismo é uma resposta pecaminosa a esse problema. Porque enquanto no primeiro problema o homem se superioriza, se põe como superior, no segunda questão a mulher não quer de fato igualdade, a mulher quer a superioridade. Teoria feminista é isso. É a luta contra o patriarcado, ou seja, abaixo ao patriarcado. Ou seja, vocês acreditam que essa Elizabeth Cady, ela, inclusive, propôs mudar os termos pai das Escrituras Sagradas? Não existiu o termo pai, porque Deus pode ser mulher. Deus pode ser feminino. Inclusive, é interessante que a Bíblia nem se preocupa com isso, porque não faz essa distinção inferiorizada da mulher, que o próprio Deus, ele ilustrativamente se põe como a galinha que protege seus filhotinhos.
Então observe só. Aí entra a questão de vocês aí, viu? Quando a ideia do cabeça e da submissão começou? A ideia do cabeça, ou seja, de uma autoridade e da submissão, nunca começou. Sabe por quê? Ela sempre existiu na natureza eterna do próprio Deus. E nesse mais básico de todos os relacionamentos de autoridade, e a autoridade não está baseada em dons ou habilidades, pois o Pai, o Filho e o Espírito são iguais em atributos e perfeição. A autoridade pertence ao Pai, não porque ele é mais sábio ou porque ele é um líder mais habilidoso, mas apenas porque ele é o Pai. Em outras palavras, para a gente compreender os papéis masculino e feminino, nós precisamos entender ou conhecer Deus. E quem é Deus? A gente precisa saber ou conhecer que Deus é trindade. Deus, em sua natureza, é unidade e diversidade. Deus é um em essência e três em pessoa. Presta atenção nisso, que vai fazer o total sentido daqui a pouco. Talvez vocês falem assim, meu Deus do céu, trindade, Deus, papéis feminino e masculino. Presta atenção. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou diferente de todo o resto da sua criação. Porque o ser humano foi feito o quê? A sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis vai dizer que não apenas o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas também a mulher. Então preste atenção nisso. O ser humano é igual em essência, nesse sentido. Porque Deus o criou, Deus os criou à sua imagem e semelhança. Então, tanto o homem quanto a mulher têm a imagem de Deus, e por isso são iguais em essência, no sentido de que o próprio Deus atribuiu a eles a sua própria imagem e semelhança. Aí a gente vem para a questão, o que é imagem e semelhança? Imagem e semelhança não é essa questão física, porque Deus é espírito. Imagem e semelhança não tem a ver com a fisionomia. Imagem e semelhança tem a ver com características. Se Deus é racional, o ser humano é racional. Se Deus é afetivo, o ser humano foi criado afetivo. Se Deus é relacional, o ser humano não vive isolado, não vive só. Por isso que é uma vocação a questão do celibato. Porque o homem construído à imagem e semelhança de Deus foi feito para estar junto. Então, olha só. E Deus é unidade, porque é um só. Por isso que a gente não crê no triteísmo, na existência de três deuses, e nem no monoteísmo, na existência de um só Deus. A gente crê na trindade. Um Deus em essência e três personalidades. Eu não vou explicar aqui o que é trindade, porque vai dar um nó na cabeça da gente. Mas o ponto é, Deus, trindade, nos fez a sua imagem e semelhança. Fez o ser humano em sua unidade, porque tanto o homem quanto a mulher é imagem de Deus, mas Deus fez esse ser humano diverso, ou seja, para cumprir funções diferentes. Aí que entra a questão. O fato de a mulher cumprir uma função diferente do homem a inferioriza? Não. Esse é o grande ponto. O fato de a mulher existir para cumprir uma função diferente do homem não a inferioriza. O grande problema é que, por conta do Éden, por conta do capítulo 3 lá de Gênesis, houve uma inversão da coisa. Porque o homem quis subjugar. E a mulher, por sua vez, quis dominar. E aí essa briga de Tom e Jerry é até hoje. Aí as formulações filosóficas são históricas, mas essa briga é tensa desde o capítulo 3. Mas o fato é,
Deus criou o ser humano para serem um, porque foi feito a sua imagem e semelhança, mas para cumprir papéis diferentes, papéis diversos, Gabriel. Papéis diferentes. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta para vocês. Então, por que o Wayne Grudem, ele fala isso aqui? Quando a ideia do cabeça e da submissão começou? A ideia do cabeça e da submissão nunca começou, ela sempre existiu na natureza eterna do próprio Deus, porque já existia na Trindade. O Deus Pai de Jesus Cristo sempre foi Pai de Jesus Cristo. Aí, por exemplo, quando você lê lá no Evangelho, o próprio Jesus dizendo que veio para cumprir a vontade de Deus Pai, isso o inferioriza? Isso tira a sua essência? Isso faz um Deus com D minúsculo? Que nem o Testemunho de Jeová e a Adventista fala? Adventista não fala não, o Testemunho de Jeová? Não. Mas isto mostra que na Trindade existe a unidade e existe a diversidade no sentido de que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo têm papéis que desempenharam no plano de redenção. E se nós somos seres feitos à sua imagem e semelhança, nós somos iguais, porque Paulo vai dizer, é por isso que a questão da Bíblia, Giovana e Kailane, quando fala sobre a liderança do homem, ela não está falando sobre uma liderança autocrática, não está falando sobre uma liderança dominadora. É só a gente ler direitinho, por exemplo, Efésios, que a gente vai ver um tipo de liderança servil. É aí que a coisa complica, porque o homem não compreendeu isso. O homem usa a palavra ou o termo submissão e autoridade de submissão para tentar dominar sobre a mulher. E isso não é bíblico. Porque a compreensão bíblica de autoridade e submissão é de uma liderança de fato, só que servil, uma liderança em que o homem tem um papel de servir a mulher. É por isso que lá em Efésios capítulo 5, Paulo vai falar sobre a mulher que deve submissão ao marido, mas só que, em contrapartida, o marido que deve o quê? O amor incondicional e sacrificial à mulher. Ou seja, o tipo de liderança, o tipo de autoridade que o homem, do ponto de vista bíblico, tem sobre a mulher, ou deve ter sobre a mulher, não é daquele tipo, eu sou o homem, eu que mando. Eu sou o homem, o que eu bater na mesa que eu... Não é isso. Isso é uma incompreensão das Escrituras. É uma liderança servil, no qual o posicionamento que eu tomo, as atitudes que tenho, não é para mim e nem para que a mulher me sirva. É para que eu o sirva. Foi o que... Vocês se lembram que lá em Efésios capítulo 5, Jesus se compara ao marido e a igreja à mulher? O que Jesus fez por nós? Jesus se sacrificou, Jesus nos amou incondicionalmente, Jesus nos serviu, não é? A ponto de a nossa submissão a Ele não é um resultado de uma opressão de Jesus sobre nós. A nossa submissão não é um resultado de uma obrigação de Jesus sobre nós. A nossa submissão é resultado do quê? Da gratidão do quanto Jesus nos amou e nos serviu. E aí Jesus diz o seguinte, a maneira como eu amei a igreja, vocês devem amar as mulheres. O machismo falha nisso. Não. Em muitos pontos, em muitas coisas. Agora o feminismo falha em não considerar o ponto de vista bíblico de que de fato foi estabelecido papéis diferentes. E um dos papéis da mulher é ser auxiliadora. E o papel do homem é ser o líder. Mas o líder serviu. O líder que serve.
Vocês entenderam? Fala, Gabriel. Presta atenção aqui. Deixa eu ver se... Olha só essa frase. Maridos não são chamados para forçar a submissão. Esposas são chamadas a se submeter a seus maridos porque essa é uma expressão de adoração ao Senhor. Ou seja, porque é uma das formas de evidenciar a minha imagem e semelhança do Deus Trindade, eu me submeto a isso. No caso, as mulheres, né, se submetem a isso. Só que é um ato de amor livremente oferecido no contexto do casamento, tendo em vista não a si mesma, mas a glória de Deus, porque Deus estabeleceu. Agora, o fato de a mulher se submeter ao marido a faz obrigada a obedecer qualquer coisa que esse marido fala? Hã? Aí entra um posicionamento pastoral. Imagine que uma de vocês se casa e tem filhos, tipo Sueli. E aí, tô brincando. Aí imagine que uma de vocês se casa. E aí, um dia, Deus não queira que aconteça isso, vem vocês e fala assim: pastor, estou sofrendo violência doméstica. Qual o meu posicionamento? Meu posicionamento é: minha irmã, vamos ali na delegacia, porque você vai ter que denunciar. Porque a Bíblia não nos... A Bíblia não se omite em a gente tomar um posicionamento. Não é isso que é bíblico. Esse ponto de vista tradicional de que a autoridade do homem sobre a mulher é essa imposição e é essa categorização, é esse subjugar, isso aí não é bíblico. Porque a liderança do homem é servil à semelhança de Jesus. Já estou terminando. Já terminei. Agora eu quero que vocês tracem aí as considerações finais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem mais perguntas? Fala para mim aí. Porque isso aqui só foi uma pincelada, gente. Seria interessante a gente ter essa era a minha ideia futura. A gente ter um sábado inteiro para falar só sobre isso. Sobre os vários ângulos disso. Aí tem que ter comida. Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa? Algum ponto? Fala aí. Pois é. Então, gente, o que a gente precisa entender é nos alinhar às escrituras sagradas, principalmente a galerinha aqui. Quem pretende se casar nos próximos 4 anos? Aí levanta a mão. 5, 6 anos, 15. Pois é, nos próximos anos, você que precisa de um casamento. Não, você que pretende se casar, você precisa se alinhar nessa questão do que significa ser feminina, do que significa o indivíduo ser masculino. Entendeu? Porque tem muito... Aí eu vou dar uma dica para vocês. Cuidado, porque hoje, por conta dessa revolução inteira, hoje não se tem homens. Hoje se tem homens infantis ou infantilizados, homens mimados, e mulheres também, viu? Dos dois lados. Mas hoje a gente está vivendo uma geração que é chamada geração Y, geração mimimi, Nutella. Hoje o tipo de homem é um homem que, por exemplo, não suporta sofrimento. Tipo de homem que
se desespera fácil. O tipo de homem que se desequilibra emocionalmente rápido e fácil. O tipo de homem que não quer compromisso, não quer comprometimento, não quer responsabilidade. Preste atenção com quem vocês se envolvam. Tem uma música nordestina evangélica, eu não lembro a letra não, mas fala que ao invés de você ficar procurando gatinhos, procure ovelha. Gatinhos. Ovelha. Não, procure ovelha, porque gatinho é mera aparência. Mas a galera que está aí... Não, pois é, procure ovelha, inclusive no meio de bode. No meio desses bodes, você procura ovelha, o cara que tem compromisso com Deus. Ó, se firme nessa frase de um rapaz chamado... Esqueci agora, acho que é Paul Washer. Ele diz assim, antes de você procurar alguém, procure a pessoa, no caso a mulher ou o homem, que está mais alinhada com Jesus, que te leve a Jesus. Se você não achar esse alguém, é melhor que você se mantenha ainda solteiro. Alguém que te leve a Jesus, porque se você se encontrar com alguém que te desbandeie, acabou para tu. Amém, gente?